Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, gostaria de conversar um pouquinho com você nesta tarde, nessa quarta-feira, a respeito de meritocracia. O que você acredita? Você acredita que tudo que você tem foi você quem conquistou? Você acredita que se não fosse o seu esforço, se não fosse a sua luta, se não fosse o seu trabalho, nada teria chegado até você? Muitas pessoas acreditam que todo o bem que elas têm foram elas que conquistaram. Por isso, o mal que as outras pessoas têm, ou o bem que elas não atingiram como eles atingiram, eles acham que é simplesmente um castigo de Deus. Mas essa mentalidade não é bíblica, ela é corrente. Por exemplo, Barack Obama fez 2 campanhas e foi presidente dos Estados Unidos por 8 anos, e o slogan dele de campanha era Yes, we can, ou seja, sim, nós podemos. Ou seja, tudo que você quiser, você pode conquistar. No Brasil, a gente tem uma frase que vai nessa linha, né? Querer é poder. Se querer fosse poder, nada de ruim aconteceria. Mas as pessoas acreditam nisso e olha só o que Salomão nos ensina em Eclesiastes capítulo 9, versos 11 e 12. Fiz outra caminhada pela vizinhança e percebi como são as coisas nessa terra. A corrida nem sempre está para o veloz, nem a batalha para o forte, nem a satisfação para o sábio, nem a riqueza para o esperto, nem a graça para o instruído, cedo ou tarde a má sorte atinge a todos. Ninguém pode prever a desgraça, como peixes capturados numa rede cruel ou pássaros numa gaiola, os homens e as mulheres são capturados pelo mal acidental e repentino. Quando eu leio essa primeira frase que Salomão utiliza, a corrida nem sempre está para o veloz, eu me lembro de uma cena que você que é mais velho como eu deve ter se lembrar, foi numa corrida lá nos anos, 80, 90, Nelson Piquet, o nosso tricampeão mundial, ele liderava uma prova e ele foi ultrapassar o último da prova. E normalmente a conduta, a ética das provas é a seguinte: o retardatário ele sempre abre para que aqueles que estão disputando pontos possam ultrapassar. E o Nelson Piquet acreditou nisso, e quando ele foi passar, era um japonês, ele fechou o Senna e o Senna bateu e saiu da prova. Ou seja, o mais rápido nem sempre vence. Se nós olharmos, nós somos o país do futebol, nem sempre o melhor time, aquele que a gente olha no papel e fala, isso é uma seleção, vence o campeonato. E não só isso, a corrida nem sempre vence o mais rápido, até tem aquela fábula de Esopo, a lebre e a tartaruga, onde a lebre apostou com a tartaruga e a tartaruga ganhou. Mas ali a ênfase é exatamente na falta de foco da lebre. Enquanto a lebre correu despretensiosamente, acreditando que já tinha ganhado aquilo que nos esportes a gente diz de salto alto, a tartaruga caminhou devagar e chegou na frente. Então, nem sempre o mais rápido vence. E mais, nem sempre a batalha está para o mais forte. Quantas vezes a gente já viu o mais forte perder a batalha? Quantas vezes nós já vimos o Golias ser derrotado por o Davizinho? É uma coisa que pode acontecer. A satisfação não está para o sábio, nem a graça para o instruído. Cedo ou tarde, a má sorte atinge a todos. Note bem, na vida, eu e você temos que saber isso. Nós temos que nos esforçar. Eu sempre gosto de citar Provérbios 21, 31. Faça sempre o melhor, prepare-se para o pior, confie em Deus, então você vencerá. Nós sempre temos que fazer o nosso melhor, mas isso não é garantia de que nós vamos vencer. Às vezes nós fazemos o nosso melhor, mas o nosso melhor é insuficiente. Às vezes nós fazemos o nosso melhor, mas o nosso competidor é melhor do que a gente. Então nós temos que entender isso. Nós devemos nos esforçar, mas precisamos confiar em Deus. E quando você obtiver uma vitória, quando você conseguir algo grandioso, não se encha de orgulho, não se encha de arrogância, mas agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Essa semana eu estava conversando com um amigo, com o Patrick, a gente estava falando sobre isso. E eu me lembro o seguinte, eu
Estudei, mas por que eu estudei? Eu tive um exemplo. Eu trabalhava na casa dos Fives e o Thomas Five lia muito. E ele começou a me dar livros e isso me incentivou a ler. O incentivo dele, o apoio deles me ajudaram a estudar. Se não fosse eles, provavelmente eu não teria estudado. Provavelmente eu teria abandonado a escola. Mas eu estudei porque alguém me apoiou, porque alguém me ajudou. E a vida é sempre assim. Ninguém vence nada sozinho. Todos nós, quando nós vencemos, alguém nos ajudou, alguém nos apoiou. Pense o seu primeiro emprego, pense a sua entrada na faculdade. Eu me lembro quando eu prestei vestibular em 75 para entrar em 76 na universidade, eu fiz prova e eu fui para o culto uma terça-feira, as provas eram durante a semana na UFG em Goiânia, e eu falei o seguinte: olha, não vou mais fazer, eu não passei. Por essa que eu não passei. E aí uma irmã da igreja, a irmã Fátima, que é mãe do pastor Euflávio, um colega meu de trabalho, ela me disse o seguinte: você confia em Deus? Eu falei: confio. Então vai. E eu fui e passei. Ou seja, se não fosse o incentivo dela, eu não teria feito o restante. Então veja bem, Deus nos abençoa e Deus usa pessoas. Por isso, não tenha arrogância. Seja grato a Deus. Se você está ganhando, Deus seja louvado. Se você está perdendo, Deus seja louvado também, porque Deus é Senhor de todas as coisas. Amanhã, Renato estará com você e eu volto na sexta-feira. Um abraço e até lá.